tarde. Eu me chamo Pietro e eu irei dar início à nossa apresentação. Hoje, o que a gente pesquisou sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil, o PGRCC, ele foi desenvolvido para um edifício residencial chamado The Balance. É um empreendimento da construtora O3, localizado no bairro Moçungue, aqui em Curitiba. Este plano foi elaborado em conformidade com a Resolução CONAMA número 307 de 2002 e com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nossa apresentação ela está organizada em 8 blocos temáticos. Começaremos com a descrição do empreendimento e a classificação dos resíduos pela norma do CONAMA. Em seguida, veremos o fluxo de gestão integrado, que inclui tanto os resíduos de construção quanto os domésticos gerados no canteiro. Abordaremos ainda o planejamento, o treinamento da equipe, o sistema de segregação, o armazenamento na central de resíduos e, por fim, os indicadores de desempenho e os resultados esperados. Agora comentando um pouco sobre o empreendimento, o The Balance ele é um empreendimento residencial de alto padrão com 84 unidades entre estúdios e coberturas, distribuídas em 9 pavimentos, mais 2 subsolos, totalizando aproximadamente 8.400 metros quadrados de área construída. A obra teve início em setembro de 2024 e tem previsão de conclusão em março de 2027. A estrutura é em concreto armado, moldado em loco, com fundações em hélice construtivo, determinam diretamente o volume e as classes de resíduos gerados. Com base em indicadores do Sinduscom Paraná, estimamos a geração de 1.075 a 1.571 toneladas de RCC ao longo de toda a obra, e é para gerenciar esse volume com responsabilidade que este plano foi elaborado. A Resolução CONAMA número 307 de 2002 é o marco legal central da gestão de resíduos na construção civil. Ela classifica os RCC em 4 classes. A classe A reúne os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, então concreto, argamassa, bloco, cerâmica e solo limpo, e representa a maior parcela em volume. A destinação correta é a reciclagem em usinas credenciadas ou a reutilização na própria obra. A classe B inclui os recicláveis para outras destinações: plástico, papel, metais, vidro e madeira limpa, que seguem para cooperativas e sucateiros. A classe C abrange resíduos sem tecnologia de reciclagem economicamente viável, como gesso em grandes quantidades e isopor, e vai para aterro de inertes licenciado. E a classe D, a mais crítica, são os resíduos perigosos ou contaminados, então tintas, solventes, óleos, lâmpadas fluorescentes e pilhas. Esses exigem empresas especializadas licenciadas pelo IBAMA e transporte regulamentado pela ANTT. Além dos RCC, o canteiro gera resíduos domésticos e estes são gerenciados separadamente, como veremos no próximo slide. O diferencial deste plano é a abordagem integrada. Para os RCC, o fluxo começa na geração. Quando o operário produz o resíduo em determinada frente de trabalho, ele imediatamente realiza a segregação na fonte, depositando o material no recipiente correto por classe. O resíduo é então acondicionado nas caçambas identificadas, coletado internamente pela equipe de limpeza e levado à central de resíduos do canteiro, onde é pesado e registrado. A partir daí, transportadoras licenciadas retiram o material e o levam à destinação final adequada para cada classe. Já para os resíduos domésticos, gerados no refeitório dos 80 trabalhadores, adotamos 3 caminhos distintos. Os orgânicos vão para a composteira no canteiro e viram composto para o paisagismo. Os recicláveis são triados e coletados pela Cooperativa Reciclar de Curitiba, e os rejeitos são coletados pela URBS 3 vezes por semana. Toda remoção gera um manifesto de transporte de resíduos, o MTR, garantindo rastreabilidade completa. Vou falar um pouco sobre o planejamento dos resíduos. O planejamento e gerenciamento dos resíduos deve acontecer antes do início da obra e não depois que o problema aparece, como vemos no gráfico. A etapa de fundação e escavação é a que mais gera resíduos, até 60 kg por metro quadrado, predominantemente classe A. A estrutura de concreto vem em seguida, até 45 kg por metro quadrado. Quando multiplicamos esses índices pela área total de 8.400 metros quadrados da obra, chegamos a uma estimativa de 1.075 a 1.571 toneladas de RCC, volume expressivo
que justifica cada detalhe deste plano. Definimos a central de resíduos de canteiro com pelo menos 60 metros quadrados de área impermeabilizada. Contratamos empresas licitadas para cada classe desde o início da atividade. Implantamos a área de compostagem e designamos os responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos, o RGR, que é o técnico de nível superior com autoridade para aplicar e revisar o plano. Nossa meta central é desviar pelo menos 70% dos resíduos de cada aterro sanitário. A segregação correta da fonte depende diretamente do conhecimento e do engajamento de cada trabalhador. Por isso, o programa de treinamento tem 3 níveis. O primeiro é o treinamento e integração do pessoal mais da camada de base, o trabalhador, que é quem vai direcionar esses resíduos, sejam funcionários próprios ou de empresas subcontratadas. Eles receberão instrução sobre classificação dos resíduos, identificação visual das caçambas e consequências legais do descarte inadequado. O segundo nível são as reciclagens periódicas. 2 horas por mês ali o pessoal tira um tempo para verificar as não conformidades que ocorreram no período anterior e registrar em ata o que foi feito de errado e como isso foi transmitido aos colaboradores, né, para que houvessem correções. O terceiro treinamento específico é para os líderes. Eles vão cobrir as leituras, né, dos KPIs, registros de fichas de não conformidade e comunicação com os transportadores. Ponto de destaque: os cartazes de segregação para essa obra serão produzidos em português e em espanhol, considerando a presença de trabalhadores estrangeiros no canteiro. A segregação na fonte é o momento mais importante de todo o sistema e também o mais barato de acertar. Se o resíduo for misturado na origem, todo o fluxo posterior fica comprometido. Por isso, adotamos um padrão cromático e posicional rigoroso, baseado nas resoluções do CONAMA 307 e 275. Caçambas amarelas para classe A, entulho de concreto, argamassa, blocos e cerâmica. Azul ou verde para a classe B, papel, plástico, metais e vidro. Cinza para a classe C, gesso e EPS. Laranja para a classe D, tintas, solventes e produtos químicos, com acesso restrito ao RGR. E para os resíduos domésticos, marrons para orgânicos de refeitório e PEV colorido para recicláveis. Embalagens. As caçambas não ficam fixas. Elas são reposicionadas conforme o avanço da obra, pavimento a pavimento, reduzindo a distância que o trabalhador precisa percorrer para descartar corretamente, o que chamamos de carrying distance. O encarregado de cada frente inspeciona visualmente o conteúdo antes de qualquer recolhimento. Boa tarde, meu nome é Natan. Eu vou falar um pouco sobre a central de resíduos dos canteiros, né? Então, depois da segregação na frente de trabalho, todos os resíduos convergem para a central de resíduos do canteiro. Ela tem aproximadamente 70 metros quadrados, piso de concreto com inclinação de 1% direcionado a uma canaleta de drenagem com uma baixa retenção. E uma cobertura metálica sobre metade da área para proteger especialmente os resíduos das classes C e D. Cada classe ela tem o seu compartimento delimitado por uma baia de alvenaria com 60 centímetros de altura. A área da classe D, que é a mais crítica, conta com uma impermeabilização em manta PED de 2 mm e uma bacia de contenção dimensionada para 110% do maior recipiente armazenado. Além de ter um acesso restrito com cadeado, a CRC também dispõe de extintor de pó ABC, que é um ponto de água e um kit de emergência ambiental. Quanto aos prazos máximos de armazenamento, a classe A e B podem ficar até 30 dias, as classes C e D no máximo 15, respeitando o decreto municipal de Curitiba, e os orgânicos são revirados diariamente na composteira. Agora sobre os indicadores de desempenho. Para garantir que este PGRCC seja realmente implementado e monitorado, definimos 8 indicadores-chave de desempenho, né? Então, o mais importante é que a taxa de desvio do aterro, que queremos é de pelo menos 70% da massa total de resíduos, seja desviada do aterro sanitário, seja por uma reciclagem, uma reutilização ou compostagem. O índice de segregação na fonte deve ser de pelo menos 90%, monitorado semanalmente.
Além de que a geração específica de RCC deve ficar abaixo de 150 kg por metro quadrado. Medimos também a reutilização das formas de madeira, que tem uma meta de pelo menos 8 ciclos por painel, e a taxa de conformidade dos MTRs, que devem ser de 100%, além da taxa de compostagem, que também deve ter pelo menos 80% dos orgânicos gerados. Os desvios superiores a 10% em relação a qualquer meta disparam automaticamente um plano de ação corretiva com prazo e responsável definidos. Tudo isso é registrado na plataforma digital da construtora O3. Sobre os resultados esperados, ambiental, econômico, social e legal, a gente tem um plano que foi implementado integralmente, em que os ganhos são em 4 dimensões. No campo ambiental, estimamos desviar pelo menos 700 toneladas de RCC, classe A do aterro, né? Reciclar de 80 toneladas de metais, 25 de plástico e 15 de papelão, além de compostar 100% dos resíduos orgânicos do refeitório. No campo econômico, a redução de percas, né, do material pelo uso do BIM e pela devolução de sombras aos fornecedores pode gerar uma economia de 8 a 12% no custo total de materiais. A venda de sucata, de papelão, pode trazer uma receita de 25 a 40 mil ao longo da obra, e a redução dos custos de destinação podem chegar a 30%. No campo social, 80 a 120 trabalhadores serão capacitados e a parceria com cooperativas de catadores gera também uma renda para que essa cadeia se mantenha, no caso, uma cadeia produtiva. E legalmente, o plano garante uma conformidade com a PNRS, com a CONAMA 307 e com a legislação municipal de Curitiba, né? Assim eliminando o risco de multa e o embargo de alguma obra. Por último, a conclusão, né? Então a gente conclui que a PGRCC demonstra que é possível, mesmo em uma obra de médio porte em contexto urbano denso como Curitiba, implementar um sistema robusto e integrado de gestão de resíduos, que contemple tanto os RCC quanto os resíduos domésticos do canteiro. A abordagem também segue uma hierarquia estabelecida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos: primeiro não gerar e depois reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e só por fim, caso precise, ser destinado a um aterro. Mais do que um documento entregue à SMM-A, um PGRCC eficaz é um compromisso vivo, né, revisado continuamente com base nos indicadores de desempenho. O canteiro de obras também é um ambiente de vida e trabalho, e a qualidade da gestão de resíduos reflete diariamente na saúde, segurança e na dignidade de cada trabalhador envolvido.